perfeita, o sacrifício perfeito foi por você. Aleluia! Prove na vida que ele se entregou voluntariamente. Filipenses 2, versículo 7. Mas ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E a morte, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é como a serpente que foi levantada, ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas ele também é o grão de trigo que caiu para produzir muitos frutos. Cadê os frutos? Levante a mão, você é um deles. Aleluia! Podemos sentir Jesus aqui. Aleluia! Segundo ponto, mesmo que Pilatos quisesse soltar Jesus, Deus não iria deixar. Porque em Pilatos estava a decisão de soltar ou absolver. Porém existe um detalhe: tinha uma oferta, e Pilatos não era o dono da oferta. Não era Pilatos que estava ofertando, não era Pilatos que estava sacrificando. Você lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Deus é o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então quem era o dono da oferta? Quem era a oferta? Era para perdoar os pecados de quem? E se Pilatos quisesse soltar ele, Deus não iria deixar, por amor de você. Eu vou soltar Jesus e Deus, vamos liberar ele. Não, tem um plano aí, eu não vou alterar, porque tem uma igreja que precisa subir. Então Jesus não foi para a cruz apenas porque os judeus entregaram ele por conta da inveja, não apenas porque Judas o traiu por dinheiro, não. Jesus foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Jesus foi para a cruz porque ele mesmo se entregou voluntariamente em meu favor, em seu favor. Lembra de Efésios capítulo 5, versículo 2? E andai em amor como Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Lembra de Romanos 8, 32? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Lembra de Tito capítulo 2 e versículo 14? O qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Foi por você. Terceira observação: mesmo que Pilatos quisesse soltar Jesus, Deus não iria deixar. Por quê? Como é que nós iríamos entrar na história? Lembra que através do pecado de Adão, todo mundo pecou? Paulo diz, Romanos 3,23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Diante do pecado de Adão, estava todo mundo condenado em pecado. Ou seja, o primeiro Adão desobedeceu a Deus e foi expulso do jardim. Mas o último Adão mostrou-se obediente, entrou no jardim. Lembra que Jesus entra no jardim seu? Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Como que nós iríamos entrar na história se Pilatos solta Jesus? Deus não iria deixar. O primeiro Adão trouxe o pecado e a morte para a humanidade, mas por sua obediência, o segundo Adão, que é Jesus, ele suportou a morte, e a morte de cruz.
O primeiro Adão se escondeu atrás de uma árvore porque estava em pecado. Mas o segundo Adão, ele não se escondeu atrás da cruz. Muito pelo contrário, ele se expôs na cruz, determinado, convicto, para dizer: tetelestai, está consumado. Ele se expôs na cruz, convicto que o véu iria se rasgar e que nós teríamos acesso ao Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Galaia serianto, e me alçou que fácia me acerta. Jesus está aqui. Com a presença dele, seja tocado por ele. Deixa ele tocar em você nessa noite. Deixa ele lhe confrontar com essa mensagem. Comece a pensar que ninguém iria morrer por você, mas alguém assumiu sua dívida, alguém assumiu o seu caso, alguém assumiu o seu lugar. Agora está na cruz, está exposto a todo tipo de sofrimento, a todo tipo de zombaria. Só que o que ninguém nunca imaginou é que a mensagem da cruz se tornaria uma mensagem poderosa. Ninguém nunca imaginou que a mensagem da cruz se tornaria a mensagem central do Evangelho, porque sem cruz não tem igreja. Sem cruz não tem louvor, sem cruz não tem mensagem, sem cruz não tem ministério, sem cruz não tem chamado, sem cruz não tem missões, sem cruz não tem oferta, sem cruz não tem isso aqui. Deixa eu ver se você tem. Se não tem cruz, não tem nada. Ninguém nunca imaginou que a mensagem da cruz se tornaria uma mensagem poderosa. Lá vem Paulo dizendo, 1 Coríntios: nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. É motivo de escândalo para os judeus, mas para nós somos salvos. Essa mensagem é o poder. Poder que liberta o alcoólatra, poder que liberta o dependente químico, poder que liberta o feiticeiro, poder que liberta o viciado. Poder de Deus, poder de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Falar da cruz é tão confrontante. Falar da morte de Jesus é tão confrontante. Comece a analisar aí como é que está a sua vida. Será que você suportaria o que Jesus suportou? Será que você suportaria 10 minutos? Será que nós suportaríamos 10 minutos do que ele suportou? Será que você tinha coragem de suportar 10 minutinhos do que ele aguentou? E não era por ele mesmo. Imagine a dor física da crucificação. Porque a morte de cruz era a forma de os romanos aplicarem a morte mais perversa. Gálatas capítulo 3. Os judeus consideravam que maldito era aquele que fosse pendurado na cruz. A pessoa na cruz morria de cãibra, asfixia, dores cruéis. A morte vinha por sufocamento, esgotamento, hemorragia. Já disse alguém que aquele que morre crucificado morre 1000 vezes. E Jesus agora está exposto a todo tipo de dor, de escárnio, de zombaria. E o que mais confronta nós é que ele não merecia. É que não era para ele. Era para quem? Ele não tinha nada a ver, mas foi zombado,
Foi zombado como profeta, segundo Marcos 15. Foi zombado como Salvador, Marcos 15. Foi zombado como rei, Marcos 15. Ele foi crucificado entre dois ladrões, sendo que nunca roubou, nunca fez um crime. Foi zombado quando pregaram em sua cruz a acusação que levou à sua morte, rei dos judeus. Foi zombado pelos principais sacerdotes e escribas, acusaram-lhe de ser impotente para ajudar a si mesmo. Foi insultado até pelos crucificadores, pelos que estavam crucificados. E por último, Satanás ainda quis tirar Jesus da cruz. Desce, usando os escribas. Desce, salva a ti mesmo. Mas Jesus tinha um foco. É por isso que quando Pedro disse, não vai para a cruz não, Jesus disse, afasta de mim, Satanás. Na cruz ele está exposto, só que chega um momento crucial. A partir do versículo 28, Jesus teve sede. João 19, verso 29, tinha um vaso. Colocaram vinagre e colocaram na boca de Jesus. Versículo 30, um bravo, está consumado. Inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Deixa eu ver se você está entendendo. Eu tenho certeza que nesse momento o inferno tremeu. Satanás se apavorou. Talvez pensaram, ele não desistiu, ele não voltou atrás, ele suportou, ele ficou firme. Eu pensei que ele ia descer, mas não desceu. Eu pensei que ele iria desistir, mas não desistiu. Está consumado, está concluído. Na língua grega, a palavra está consumada é uma única palavra, tetelestai. É uma palavra de vitória, e podemos dizer que vemos em uma palavra todas as profecias se cumpriram. Tudo se acabou. Podemos ver essa palavra em 3 significados. Primeiro, missão cumprida. Quando um pai encarregava seu filho de uma tarefa e o filho terminava a tarefa, ele chegava até o pai dizendo, tetelestai, terminei, acabou. Aleluia. Quando concluía tudo, chegava até o pai, acabou, tetelestai. Deus enviou Jesus, o seu Filho unigênito, ao mundo com uma missão: cumprir a lei que por nós morreu, levando em seu corpo os nossos pecados. Jesus se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, mas nunca pecou e não desistiu. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu fadiga, mas em nenhum momento desistiu, parou. Não nasceu num berço de ouro, mas não parou. Não veio para ser servido, mas para dar a vida em favor de muito. Curou cegos, ressuscitou pessoas, curou leprosos, e na cruz ele cumpriu cabalmente a sua obra, dizendo: está consumado, está consumado, acabou. Aleluia. Terceiro, segundo significado, resgate definitivo. Quando alguma pessoa ou um devedor, ele ia pagar o seu débito ou quitar, saldar toda a sua dívida, ele recebia uma promissória.
E na promissória tinha uma palavra: Tetelestai, tá pago, tá quitado, acabou. Diga para quem está do seu lado que você não deve mais nada. Tá quitado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Satanás não tem mais poder sobre você. Satanás não tem poder sobre os seus filhos. Satanás não tem poder sobre a sua casa. Satanás não tem poder sobre o seu ministério. Satanás não tem poder sobre a sua família, porque Jesus pagou a dívida. Colossenses 2, versículo 14: Ele anulou a dívida de escrita que consistia contra nós, gravando em sua cruz. Agora levante a sua mão e diga: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Foi pago. Deixa eu ver se você entendeu. Olha a promissória. Não tinha quem pagasse. Não tinha quem pagasse. Mas Jesus assumiu a dívida. Foi lá. Me dê sua promissória. Levante. Você está livre. Aqui agora tem o nome. Está pago, está consumado, Tetelestai, eu paguei. Pagou como? Com meu sangue, em oferta e sacrifício agradável. O meu passado foi pago. E os tempos que eu nem sabia quem era Jesus já foi pago, já foi quitado. Você é nova criatura em Cristo. Cristo na cruz rasgou a dívida. Ele pagou uma dívida que nós não conseguíamos pagar. A lei exigia perfeição. Agora imagina homens e mulheres imperfeitos. Como que nós iremos chegar lá? Mas alguém que é perfeito, sem pecado, sem mácula, sem mancha, assumiu: eu me entrego. Agora somos justificados pelo sangue de Cristo. Estamos perdoados em Cristo. Somos nova criatura em Cristo. Temos uma nova vida em Cristo. Temos uma promessa em Cristo. Temos um Espírito Santo em Cristo. Temos uma palavra em Cristo. Temos um céu em Cristo. Terceiro ponto, que a palavra consumada ou Tetelestai nos ensina: posse permanente e definitiva. Posse permanente e definitiva. Pegue na mão de quem está do seu lado. Diga para ele: você já foi comprado. O preço já foi pago. Eu tenho uma notícia: a posse é permanente. A posse é permanente. A posse é definitiva. Demônio nenhum tem poder para tirar. Inferno nenhum tem poder para arrancar. Não foi parcelado. Foi de uma vez só. Não foi em prestação. Foi de uma vez só.